Para explicar a transformada z, iremos voltar um pouco na história. Tudo começa com as funções geradoras, que foram introduzidas por Abraham de Moivre em 1730, com o intuito de solucionar de forma linear problemas de relação de recorrência. De Moivre era um matemático francês que ficou famoso por descobrir a fórmula de De Moivre, que linkava números complexos e trigonometria, e por suas contribuições à teoria de probabilidade. Um fato interessante é que, através de cálculos matemáticos, ele acertou o dia que iria morrer. Podemos encarar uma função geradora como sendo uma forma de conectar elementos de uma sequência através de um polinômio. Este polinômio tem como coeficiente os valores de interesse. As funções geradoras, em geral, são usadas para encontrar fórmulas fechadas para uma sequência de relação de recorrência, achar relações de recorrência para sequências, encontrar relações entre sequências, resolver problemas de contagens de matemática combinatória, resolver somas infinitas, facilitar manipulação de variáveis aleatórias, cálculos de momentos e convoluções, por exemplo, entre outras aplicações. Nesse ponto, é útil fazer uma analogia entre funções geradoras e varais de roupa. Considere várias roupas em uma cesta. Enquanto as roupas estão na cesta, é difícil dividi-las ou organizá-las. Ao pendurarmos as roupas no varal, por outro lado, podemos facilmente manipulá-las. De forma análoga, se temos uma sequência de números, tratá-los de forma isolada pode ser difícil. É aí que a função geradora pode vir ao nosso socorro. A função geradora funciona como um varal, onde penduramos os números. Ao pendurarmos os números como coeficientes de um polinômio, podemos facilmente manipulá-los. Vejamos uma aplicação de função geradora. Imagine dois jogadores. O primeiro tem 3 cartas na mão, com valores 2, 2 e 3, respectivamente. E o segundo jogador tem 4 cartas na mão, com valores 3, 4, 4 e 5, respectivamente. O jogo se baseia em cada jogador escolher aleatoriamente uma carta para jogar e acertar qual será a soma das cartas jogadas na mesa. Podemos representar a seleção da carta do primeiro jogador pelo seguinte polinômio: P1 em função de z é igual a 2/3 de z ao quadrado mais 1/3 de z ao cubo. Neste caso, o coeficiente do termo de expoente 2 representa a probabilidade de ser escolhida uma carta com o valor 2, e o coeficiente do termo de expoente 3 representa a probabilidade de ser escolhida uma carta com o valor 3. Fazendo analogia com o varal, da mesma forma, temos para o segundo jogador o seguinte polinômio: P2 em função de z é igual a 1/4 de z ao cubo mais 1/2 de z elevado a 4 mais 1/4 de z elevado a 5. Que podemos fazer a mesma analogia com o varal. Perceba que podemos combinar todas as possibilidades de jogadas através dos expoentes dos polinômios. Uma possível jogada é o jogador escolher a carta 2 e o outro escolher a carta 3. Ao multiplicar os termos correspondentes, obtemos 2/12 vezes z elevado à quinta. Observe que o novo expoente representa a soma das cartas selecionadas. Note ainda que os coeficientes adquirem o valor da probabilidade do lançamento das cartas em questão, já que a probabilidade de 2 eventos ocorrerem é dada pelo produto das probabilidades, caso esses eventos sejam independentes. Generalizando esse raciocínio, vemos que para calcular a probabilidade de cada soma possível das cartas selecionadas, podemos multiplicar os polinômios. P de 1 em função de z vezes P de 2 em função de z é igual a 2/12 vezes z elevado a 5 mais 5/12 vezes z elevado a 6 mais 4/12 vezes z elevado a 7 mais 1/12 vezes z elevado a 8. Assim, achamos uma nova função geradora. Usando essa nova função geradora, podemos ver, por exemplo, que a maior probabilidade é que saia uma soma 6 nas cartas, e esta probabilidade é de 5/12, ou seja, aproximadamente 42%.
Repare que essa soma 6 pode ser obtida com as combinações 3 mais 3 e 4 mais 2. A soma 7, por exemplo, poderia ser obtida das seguintes formas: 2 mais 5 e 3 mais 4. A operação que acabamos de fazer para calcular a distribuição de probabilidades da soma das cartas é chamada de convolução. Dada duas variáveis aleatórias quaisquer, a soma dessas duas variáveis é também chamada de convolução das duas variáveis. Como acabamos de ver, a convolução pode ser facilmente calculada multiplicando as respectivas funções geradoras das distribuições que queremos somar. Vamos analisar com mais detalhes o exemplo que acabamos de apresentar. Foram fornecidas duas distribuições de entradas, e a partir de cada uma destas distribuições escrevemos um polinômio. No contexto de probabilidades, esse polinômio, ou função geradora, tem um nome especial. Ele é chamado de transformada Z. Se probabilidade de n igual a 0 é igual a P0 e probabilidade de n igual a 1 igual a P1 e assim por diante, então, construímos um polinômio tal que o coeficiente de z elevado a 0 será P0 e o coeficiente de z elevado a 1 será P1 e assim por diante. A transformada z, como qualquer função geradora, se trata de um polinômio, cujos coeficientes são valores de interesse. No caso, esses valores de interesse são as probabilidades da variável aleatória. Analisando a transformada, podemos perceber que ela pode ser interpretada como a esperança de número complexo z elevado à nossa variável aleatória de interesse. Nós mostramos como, a partir de uma variável aleatória, podemos calcular sua transformada. Mas e se quiséssemos o contrário? Ou seja, a partir da transformada, calcular as probabilidades de uma variável aleatória assumir um certo valor. Nesse caso, obtemos as probabilidades derivando a transformada e igualando z a zero. Por exemplo, para achar a probabilidade de n igual a zero, basta igualarmos z a zero na fórmula. Para obtermos a probabilidade de n igual a 1, precisamos fazer uma derivação em z e, em seguida, igualá-lo a zero. Para a probabilidade de n igual a 2, fazemos duas vezes a derivação e depois igualamos z a zero. Generalizando, podemos obter a probabilidade de n igual a nzinho, derivando nzinho vezes e, em seguida, igualando z a zero. Para ilustrar mais um uso da transformada, vamos calcular a transformada da Poisson. É possível achar a transformada z através de cálculos. Uma vez tendo a transformada z da Poisson, podemos facilmente encontrar os momentos e a variância da distribuição através de derivações. A transformada também oferece uma forma fácil de mostrar que a soma de dois fluxos de Poisson resulta em um fluxo de Poisson. Após os cálculos, percebemos que a transformada z resultante da soma de dois fluxos de Poisson dá um novo fluxo de Poisson, com a taxa igual à soma das taxas. Como foi visto anteriormente, no caso de funções geradoras, a transformada z permite o cálculo de convoluções. Usando o exemplo para a convolução de n fluxos de Poisson, teremos uma transformada z de uma Poisson com taxa igual à soma das taxas desses fluxos. Nesse vídeo, aprendemos um pouco mais sobre a história das funções geradoras e como elas são uma ferramenta poderosa da matemática. Em particular, focamos numa função geradora especial, associada a variáveis discretas, a chamada transformada z. Esperamos que tenha ficado claro como que a transformada z é útil para o cálculo de momentos e convoluções de variáveis aleatórias, e que você agora esteja pronto para aprender mais sobre a transformada z e fazer uso dela quando necessário.